Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre os acordos internacionais, sobre as reuniões que já aconteceram com a ONU e os seus países membros, né? Os países e os seus representantes que vão fazendo aí diversas reuniões em alguns acordos, alguns tratados, alguns protocolos que tentam solucionar o problema que vem causando diversas alterações climáticas no planeta. Então acompanhem comigo. Existem algumas convenções que foram criadas para que o assunto principal fosse o clima do nosso planeta. A gente já sabe que desde o surgimento do processo de industrialização, a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, aumentou então a capacidade produtiva do homem e consequente exploração dos recursos naturais. A partir de então, fábricas e indústrias começaram a funcionar utilizando o quê? O carvão mineral como fonte energética, queimando esse material, bem como o petróleo, vai fazer com que muitos gases poluentes sejam lançados na atmosfera, como o gás carbônico. E aí a gente já sabe que o gás carbônico também é um gás de efeito estufa. E eles são considerados combustíveis fósseis. Essa queima desse material, desses combustíveis fósseis, intensifica o efeito estufa e, consequentemente, eleva a temperatura média do nosso planeta, que é o fenômeno que nós conhecemos como aquecimento global. As consequências são negativas, né? Justamente porque a gente muda o clima do planeta, derrete as calotas polares, aumenta o nível dos oceanos, invade aí as cidades costeiras e muitas espécies entram em extinção. A partir da década de 70, intensificaram algumas ações ambientais que estão relacionadas à redução dessa emissão desses gases de efeito estufa na atmosfera, porque o acúmulo desses gases, como o gás carbônico, que é um dos maiores destaques, e também o metano, intensifica a retenção de calor no nosso planeta, aqui na atmosfera, fazendo com que aconteça essas mudanças climáticas que nós vemos a partir do aquecimento global. Então, vários países, né, em conjunto, e a Organização das Nações Unidas, que é a ONU, criaram alguns espaços para que se discutisse sobre essa situação do clima no nosso planeta e algumas soluções para esse problema. E aí, então, teve o ponto de partida, que foi a Conferência de Estocolmo em 1972. Essa conferência ela foi realizada na Suécia, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, estipulou algumas ações para que os países pudessem equilibrar a sua relação entre o desenvolvimento da economia mais a redução da degradação ambiental. Depois disso, em 1987, surgiu o relatório Brundtland, que introduziu o conceito do desenvolvimento sustentável, que a gente carrega esse conceito até hoje. Segundo essas ideias, né, o país deve desenvolver economicamente, conservando seus recursos naturais e os seus aspectos sociais, o que vai fazer com que assegure esses recursos para que as próximas gerações tenham acesso. Essa Conferência de Estocolmo impulsionou a realização de novas conferências, como a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro, a ECO 92. Aí vem a COP, que é a Conferência das Partes, em 1995. Ela teve com o intuito de chamar a atenção para a questão da biodiversidade que vem sendo ameaçada no nosso planeta. E em 92 teve a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que tem a sigla UNFCCC, que foi criada pela ONU também. Então, a partir dessa convenção, foi estabelecida essa Conferência das Partes, que é o COP, que é uma associação dos países membros dessa convenção, que passaram a se reunir todos os anos, com a primeira reunião que foi sediada em Berlim em 95. Então, além dessa discussão da questão da biodiversidade, a Conferência das Partes ela debate as mudanças climáticas e os meios de conduzir também esses problemas relacionados ao clima, além de verificar o cumprimento dessas ações através dos países membros, para fiscalizar se eles estavam realmente cumprindo aquilo que eles ficaram de cumprir através desses tratados todos a partir dessas conferências e convenções. O Protocolo de Kyoto, de 97, ele foi elaborado, né, no Japão durante a COP3 da Convenção do Clima. Esse protocolo entrou em vigor em 2005, foi assinado por diversos países, incluindo o nosso país, o Brasil, e os países desenvolvidos e industrializados receberam algumas metas a serem cumpridas entre 2008 e 2012. A principal meta consistia na redução média de 5% em relação aos anos de 1990
das emissões de gases de efeito estufa pela diminuição da queima de combustíveis fósseis. Porém, os resultados não foram alcançados, aí o prazo foi estendido durante a COP18 em 2012 no Catar até o ano de 2020, que é o ano que nós estamos, com o compromisso da redução de 18% da emissão de gases de efeito estufa em relação aos anos de 1990. Então, desde esse protocolo, quando ele foi criado e entrou em vigor em 2005, já se passaram, então, 15 anos. Os Estados Unidos não entraram nesse protocolo com a justificativa de que ele poderia ter prejuízos na sua economia, claro. Além disso, os países industrializados que se enquadravam entre os mais poluentes do mundo, como China e Índia, por exemplo, não possuíam a obrigação de cumprir as metas. O que os Estados Unidos também olhou e criticou, falou assim, então eu tenho que cumprir a meta e esses países não têm que cumprir, por isso que não entraram. Aí veio o Acordo de Paris em 2015, é um compromisso que foi assinado por 195 países com o principal objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. Esse acordo ele se sobrepõe ao protocolo de Kyoto, que foi adotado na COP21 em Paris em 2015. O compromisso desse acordo é manter o aumento da temperatura média global inferior a esses 2 graus acima dos níveis antes da industrialização, buscando limitar a valores de 1,5 grau acima desses níveis. De acordo com aquilo que trouxe pela questão do desenvolvimento sustentável com o relatório de Brundtland, nós tivemos em 92 a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que foi a ECO 92 ou a Rio 92, em que o centro de debates foi a proteção do quê? Da biodiversidade e as mudanças do clima, com destaque para que a gente tenha o desenvolvimento sustentável pensando nessa e nas próximas gerações. A ECO 92, por meio dessa convenção sobre as mudanças climáticas, estabeleceu algumas normas que têm o objetivo de reduzir a emissão dos poluentes atmosféricos pelo setor industrial, com destaque para as usinas termoelétricas e as indústrias automobilísticas. Essas medidas elas tinham que conter a intensificação do efeito estufa e as consequências do efeito estufa para o nosso planeta. Nessa conferência, os países assinaram acordos internacionais e elaboraram documentos importantes, como a Agenda 21 e a Carta da Terra. Esse encontro também culminou a criação depois, mais para frente, do Protocolo de Kyoto, em 97, porque embasou a COP3, né, que a gente já sabe que aconteceu a Conferência das Partes e ela vem acontecendo anualmente, responsável, então, pela criação do documento do Protocolo de Kyoto. O que é a Agenda 21? Ela é composta por 40 capítulos, considerado um instrumento que tem planejamento na construção do que a gente chama de desenvolvimento sustentável, porque ela traz o desenvolvimento econômico junto com a preservação da natureza e aspectos da sociedade. Já a Carta da Terra, ela foi escrita, foi criada com o objetivo de alcançar uma sociedade justa e sustentável, levando-se em consideração alguns tópicos como direitos humanos, democracia, diversidade e erradicação da pobreza. 20 anos depois da ECO 92, em 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou a sediar um novo encontro da ONU, conhecida como a Rio+20. Essa Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, ela retomou aqueles temas fundamentais que foram abordados na ECO 92, e aí a gente teve os principais assuntos discutidos por mais de 180 países que participam, foram mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável, economia verde e a erradicação da pobreza. Além desses pontos, outras questões que foram discutidas pelos líderes mundiais na Rio+20 foi a questão da conservação dos ecossistemas marinhos para uso sustentável também dos seus recursos e soluções para que se diminua o aquecimento que vem acontecendo também nos oceanos. Teve o destaque pela preocupação com a crescente poluição nesses ambientes aquáticos, como o texto a seguir. Tomar medidas para reduzir a incidência e os impactos da poluição nos ecossistemas marinhos, inclusive por meio de implementação efetiva de convenções relevantes adotadas no âmbito da Organização Marítima Internacional. Então, eles estavam com os olhos voltados também para os ecossistemas aquáticos, não só para os ecossistemas terrestres. Outra questão também é que eles se comprometeram a restaurar os cardumes globais até níveis sustentáveis, os peixes, bem como evitar a acidificação dos oceanos provocada pelo aquecimento global, porque deixar o pH mais ácido também
culmina em diversos problemas para os animais desse ambiente. E a gente sabe que, embora muitos países tenham se comprometido a apresentar soluções e ações de desenvolvimento sustentável, isso não aconteceu de forma prática. A Conferência Rio+20, apesar de grande, né, de ser uma questão muito boa, ela não foi eficiente sob o ponto de vista de resoluções para esses problemas que nós temos passado, porque houve muitos adiamentos de prazos, muitas metas foram negligenciadas no decorrer do tempo. O número, né, referente à emissão de gases de efeito estufa, desmatamento e queimadas continuam aumentando, mostrando que esses esforços não vêm sendo efetivos. Porém, né, tudo que aconteceu na Rio+20, não temos só resultados negativos, a gente também tem, em contrapartida, um estímulo que foi alcançado para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS. Eles estão em vigor desde 2015, que tem 17 temas humanitários que são prioridade nas políticas públicas internacionais até 2030 e que fazem parte da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas também. Em relação às metas estabelecidas para o nosso país no Acordo de Paris, governadores de 19 estados e também do Distrito Federal chegaram a um consenso e informaram que estavam de acordo com essas metas estabelecidas para o nosso país, para que a gente enfrente aí essas mudanças climáticas. Entre as metas está a redução da emissão de gases de efeito estufa em 37% até 2025 e em 43% até 2030, por meio de fontes alternativas e limpas de energia, reflorestamento e diminuição do desmatamento. A decisão do Brasil foi publicada no Fórum Brasileiro de Mudanças do Clima e estava de acordo com os decretos presidenciais. O que são ONGs? São organizações não governamentais, são entidades privadas que não têm fim lucrativo. Em todo o mundo, as ONGs elas têm diversas atuações, né, em diversas áreas, trabalhando em áreas que possam ser do meio ambiente, saúde, educação, apoio a grupos vulneráveis como negros, pobres, indígenas, quilombolas e outras questões. E também tem ONGs de direito animal, por exemplo. As ONGs, elas recebem apoio financeiro de várias instituições que podem ser privadas ou públicas, também recebem muitas doações realizadas por pessoas que se interessam pela causa que ela defende. Além também da ajuda monetária, diversas pessoas trabalham de forma voluntária nessas organizações, apoiando essas causas que muitas vezes são negligenciadas pelo poder público, ou então não têm um alcance suficiente para resolver todas essas demandas da população. Essas pessoas que trabalham de modo voluntário nas ONGs são chamadas de ativistas. Além de tudo isso, as ONGs elas também têm responsabilidade de cobrar dos governos ações que lhe cabem por direito, como fiscalizações. No nosso país, diversas ONGs são comprometidas com a questão ambiental e são bem ativas, entre elas a WWF Brasil, SOS Amazônia, SOS Mata Atlântica e o Greenpeace, dentre outras também que a gente encontra no nosso país.